As pessoas não conversam, não tomam conhecimento, quando a mídia trata apenas, mas é um problema que está presente na vida de todos os brasileiros, e aí nós vamos falar da realidade do Piauí, na vida de todos os piauienses. De quem já usufrui do benefício, ou de quem ainda está trabalhando, e um dia vai usufruir, que é a Previdência Social. Estamos falando da Piauí Prev, Piauí Previdência, foi criado em 2015, quando houve aquela separação da Previdência, do IAPEP, planta, aquela reforma que ocorreu em 2015. Nós estamos recebendo aqui o presidente da Piauí Prev, advogado Marcos Steiner. Presidente, obrigado pela presença. É um prazer muito grande aqui quebrando o protocolo jornalístico, falando não só da satisfação de recebê-lo, mas de um amigo, que a gente conversa sempre que pode, troca informações. E eu dizia a ele que a missão dele é dura, é uma missão de guerra. Desde 2015 para cá, na Piauí Prev, nós vamos conversar a partir de agora. Mas obrigado pela vinda do senhor aqui no programa. Eu agradeço, sempre de estar à disposição para a gente conversar sobre Previdência, inclusive, já pegando aí essa seu gancho, é interessante hoje dizer para todas as pessoas, não só estou me referindo aqui aos servidores públicos do estado do Piauí, ou os aposentados e pensionistas, mas todos nós devemos começar a pensar em Previdência hoje, agora. Graças a Deus nós vamos envelhecer. Graças a Deus nós vamos envelhecer. Porque se não chegarmos à velhice é porque infelizmente nós fomos para o outro plano. Então esse é o caminho natural, a gente chegar à velhice e de repente não estarmos mais querendo laborar daquela forma que estávamos. Presidente, né? O senhor falou de um ponto interessante. Realmente a Previdência não entra na pauta do cidadão. Ninguém pensa no futuro assim, olha, um dia eu vou me aposentar. Perfeito. Então eu tenho que me preocupar como eu vou me aposentar, como é que está a Previdência do país. Quer dizer, realmente é um assunto que as pessoas não se preocupam. Quem tem condições de fazer um complemento com a Previdência privada, se for o caso, sim. Mas é um assunto que deve estar na pauta. Deve estar na pauta de toda a família, de todo casal, de toda a família, que é pensar na Previdência, pensar que eu tenho que ter alguma forma de quando eu não quiser mais trabalhar, eu possa ter como me sustentar. Esse é o fato. Quando parar de trabalhar, não tiver mais como. Né? Por exemplo, eu cito um caso aqui, aí eu me dirigindo já especialmente aos servidores públicos do estado do Piauí, da União, do município, todos os servidores públicos. Hoje o benefício pensão, ele ficou muito aquém do que era. Hoje, por exemplo, uma pessoa aposentada, que está aposentado, o pensionista ou a pensionista vai receber 50% mais 10% do que recebia o aposentado. Tá? Essa é a regra. Não é mais integral. Não é integral. Então, isso cai ali aquela situação de estabilidade econômica. Há uma queda razoável. Então, o senhor está falando, antigamente morria uma pessoa e aquele beneficiado direto que iria ficar com a pensão recebia integralmente. Não agora, era bem integral, mas o desconto era menor do que é hoje. Hoje é 50%, 60%. 50% mais 10% por reação da dependência. E 10% por filho, até o limite de 100%. Certo? Então, o filho vai completando 21 anos, vai perdendo, até ficar só o do viúvo ou viúva, que é 60%. Gente, mas em alguns casos... Só mais um ponto ainda que é preciso deixar mais claro ainda. O aposentado ainda tem a vantagem de ter o cálculo em cima da remuneração final dele. Mas quem morre em atividade, por exemplo, quem vem a falecer em atividade, Douglas, vai se tirar, vamos supor, a pessoa tem 15 anos de serviço, vai ser a média. A média dos 15 anos. Não é o salário final. Não é o último, não. Eu vou tirar a média salarial dele aqui, divido por o que faltava para ele se aposentar, evidentemente, tem um cálculo a ser feito, e ele vai receber 50%, a viúva ou viúva recebe 50% desse valor. Cai ainda mais. Presidente, tem alguns casos que eu ouvi, eu queria que o senhor confirmasse, no caso dos pensionistas, existem situações que é só por algum período também? Sim, a pensão hoje ela é temporária ou vitalícia. Uhum. A vitaliciedade hoje passou a ser a partir dos 44 anos, quer dizer, o viúvo ou viúva recebe vitalício a pensão a partir dos 44. Abaixo disso você são temporárias, vai do 18 até os 43 anos, de 3 anos a 20 anos. Aí você vai gradando da faixa de idade. Exatamente, da faixa de idade. Quer dizer, ainda tem esse porém, se você tiver abaixo de 44 anos, ainda é temporário. Isso.
Então, veja, é necessário se pensar nisso para o futuro. Eu digo muitas vezes que nós temos que pensar em duas coisas. Você pode, evidentemente, partir para uma previdência privada ou partir para outros tipos de investimento para guardar dinheiro, tá, para o futuro, ou, em alguns casos, evidentemente, seguro de vida. Talvez seja partir para um seguro de vida, em que, por exemplo, para você poder ganhar essa previdência, vai ter que ter um tempo para acumular recursos. Mas existe o tempo inicial e o tempo final. E nesse meio, será que eu posso ter um infortúnio morte? Né? Se tiver, o problema é o seguro de vida. Aí o seguro que resolve o seguro de vida. Então eu creio que hoje o servidor, como o trabalhador também do INSS, todo trabalhador, o profissional liberal, o MEI, aqueles que estão, qualquer um deve pensar em alguma forma de seguro de vida. Que às vezes o pequeno empresário, o pequeno comerciante, aquele que é informal, por exemplo, hoje já existem formas de contribuição, já existem maneiras de contribuição. Antigamente, até mesmo por conta da situação, o pequeno comerciante, o informal, pensava no pão de cada dia, mas hoje tem que pensar, porque vai chegar um momento que eu, doutor Marcos, você que está nos acompanhando, a idade não vai permitir mais que a gente continue trabalhando. E aí, o que é que sobra? Vai sobrar a nossa aposentadoria para o resto da vida, é daquilo que nós vamos viver, entendeu? E pensar nesse planejamento. Nesse planejamento mesmo. Outra coisa, quem é funcionário, como eu sou, doutor Marcos, quer dizer, que não tem empresa, que não tem... vai viver do salário mesmo. Então, é começar a projetar o seguinte, mas eu vou ganhar mais ou menos quanto? Você pode até consultar um advogado, consultar alguém que entenda, você também se programar, porque você é produtivo, você tem até como, mas o aposentado é só o salário ali. O planejamento é hoje. Então, por isso é que hoje a gente tem que estar planejando isso. E aí a Piauí Prev, nesse sentido, o que é que a gente faz? A gente está agora com um projeto, Douglas, que é a prova de vida, certo? Essa prova de vida é interessante, a 2023 vai ser toda online. Vai ser esse ano ainda? Esse ano, começou já estamos iniciando a prova de vida, janeiro agora já iniciamos, com quem aniversaria no mês de janeiro, fevereiro e tudo. E vai ser assim o ano todo? Né? O ano todo. Qual é a ideia da prova de vida? É que nós tivemos alguns casos, por exemplo, a gente não tem como saber o óbito de todos os servidores do estado do Piauí, por certo. Como é que as previdências sabem do óbito? Quando há um óbito, pode ser feito sepultamento com aquela declaração de óbito. Então, sepulta com a declaração de óbito, após isso, o familiar vai levar essa declaração ao cartório para emitir a certidão de óbito, e é nesse instante que o cartório é obrigado a ir a um sistema chamado CISOB e preencher aquele óbito com os dados, CPF e etc., nesse sistema, e aí nós temos acesso a esse sistema e sabemos... Aí a Previdência é comunicada que aquele beneficiário morreu. Morreu. E aí o que é que eu faço? Dois aspectos. Quando é aposentado, eu já travo ali, mas sei que vai ter dependente, tá? Mas eu já suspendo o pagamento, para não cair na conta do aposentado. Quando é pensionista, eu suspendo o pagamento de qualquer forma, porque não tem mais outros beneficiários. O senhor falou do dependente aposentado. Que dependência é essa? Os dependentes podem ser ou o companheiro, ou o marido, o esposo, casados, o companheiro, de união estável, ou casado matrimonialmente. Você depois, são os preferenciais esses. Né? E os filhos menores de 21 anos. Menores de 21 anos. Esses, quando o aposentado morre, eles ficam ainda... Eles podem se habilitar a receber. A viúva ou viúvo se habilita para receber essa pensão, aí vai aqueles critérios, de 18 a 43 anos, etc., vai ver isso. E aí, qual é a ideia? Nós tivemos casos, por exemplo, de pessoas que agem de má fé, não levam a declaração de óbito para o cartório, e com o cartão e senha do aposentado, o pensionista fica sacando dinheiro. Isso é crime. É crime. E todos esses casos, poucos casos, graças a Deus, foram encaminhados já para a PGE para apuração. Não, mas me permita, o senhor fala poucos casos que chegaram ao conhecimento da Piauí Prev. Sim, mas a partir de 2021 que nós começamos, nós cortamos alguns casos, mas poucos casos. O que tem mais, por incrível que pareça, são pessoas que vêm a óbito, a família não informa, mas o dinheiro fica depositado na conta. E fica lá no banco. A família não recebe. Não recebe. Não tem má fé. Não tem má fé. Fica lá na conta. Fica lá. E aí nós, quando sabemos, através da prova de vida,
A gente vai lá, ó, essa pessoa morreu, vai na conta dela, tá lá o dinheiro e saca. Tem 6 meses de depósito aí. Nós tivemos caso, na primeira prova de vida, em 2021, que nós resgatamos R$1 milhão. R$1 milhão? R$1 milhão. De uma geral? É, porque fazia muito tempo que vinha sendo depositado e a gente, infelizmente, não foi feito esse trâmite. Aí é feito o comunicado ao banco e o banco devolve, estorna sem problema. E por que a gente faz isso? Porque a gente precisa desse recurso para pagar o aposentado e o pensionista que ainda está vivo. Agora né? A história da declaração de óbito é bom quem está acompanhando ficar atento. É crime. Viu? É crime. Porque vê só, é crime. Se o parente morreu, o aposentado ou a aposentada, veio a declaração de óbito, e aí, se estiver ali dentro do mês, já tinha sido depositado, é de direito de receber. Sim, claro. Já está lá no depósito, tem... contestável. Mas você espera 1 mês, espera 2, espera 3 meses se passaram da morte do aposentado. Você não comunicou, não adianta, a declaração tem data lá. Tem data. Quando você for ao cartório, vai ser registrado no cartório a data que foi emitida a declaração de óbito. E aí a Piauí Prev, por exemplo, vai ter como ir lá e fazer o confronto dos dados. Sim, e ainda tem que devolver o recurso. E responder o processo. Responder o processo criminal. Ainda tem isso, processo criminal. Aí você pensa que vai ganhar dinheiro, vai gastar mais, porque você devolve o recurso sem correr atrás de advogado. Advogado e assim por diante. Presidente. E aí nós estamos fazendo essa prova de vida, que vai ser toda online, toda pelo celular. Você baixa um aplicativo lá na App Store, ou na Play Store, ou no Apple Store. É o meu RPPS, que é Regime Próprio de Previdência Social. Lá você faz o cadastro. A primeira análise entra lá, Piauí, Teresina, Fundação Piauí Previdência, faz um cadastro todo, CPF, RG, pega a identidade lá, com uma foto mais recente. Eu, por exemplo, vou ter que trocar minhas fotos, porque eu engordei um pouco. A minha também tem que trocar, porque eu não estava nem aceitando. Então, veja, uma foto pode ser o RG, pode ser carteira nacional de habilitação, carteira de motorista, né? O passaporte, a carteira de trabalho, a carteira dos registros profissionais, OAB, todos esses conselhos podem ser. Então você vai tirar uma foto frente e verso. Informa, você tira uma foto frente e verso. Posteriormente o aplicativo abre outra página, você dá um alô para dizer que você está bem mesmo, está com saúde, vivo, né? E ele vai tirar uma foto da sua face, fazer a biometria facial e comparar com a foto do documento. Né? Essa tecnologia nós desenvolvemos desde 2021. Mas aí no caso, eu estou lembrando, no caso a pessoa está mais nova lá na foto e atualmente ela está mais velha, não tem problema, né? Não pode ser o contrário. Não, veja bem, nesse caso tem que ter uma foto recente. Quando a pessoa for fazer atual ali, dar um tchauzinho, o outro, se ela está mais velha do que que está no documento, isso não tem problema. Não, né? Tem que ser mais próximo, pode dar problema. Pode, ela tem que estar bem próxima à foto, recente, pelo menos 1 ano ou 2 anos, a foto tem que estar, porque pode dar problema. Claro que em alguns casos não vão estar, a pessoa não mudou muito. Tem algumas pessoas, minha mãe, por exemplo, graças a Deus, ela continua jovial como sempre. Também continua jovial. Então ela não vai ter problema, mas algumas pessoas acabam tendo essa diferença. E aí se tiver, daqui que vai tirar o documento, pode ir... Não, vai ser tudo virtual. Ela tem que procurar algum documento. Não tem mais presencial. Nós não vamos ter atendimento. Tanto é que esse sistema nós atualizamos para ele ficar mais eficiente. E a gente pede até para quem já instalou o antigo meu RPPS, atualizar, que desinstale e instale novamente, tá? E aí é todo um processo online, tá? E aí a ideia é o seguinte, olha, te dá um prazo razoável. Por exemplo, quem aniversariou no mês de janeiro, tem fevereiro, março para fazer. Tem tempo. Só vai ter suspensão em abril, tá? Suspendeu, mas você pode ainda fazer posterior à suspensão e regularizar a situação. E aí, se tiver dinheiro a receber, vai receber. Recebe, não tem problema. Agora, antes da gente falar do histórico da dívida da Previdência, uma última pergunta em relação aos tempos atuais. Há possibilidade de haver essa mudança também, no sentido de que o Estado é que tem que buscar, de alguma forma, ao invés da prova de vida, essa prova de vida quem tem que se responsabilizar é o Estado, através de algum mecanismo, como já acontece no governo federal, por exemplo? A ideia, Douglas, é a gente chegar a ficar também no sistema do governo federal, para não precisar mais o servidor passar por essa prova de vida. Nem online. Exato, nem online. Nós vamos tentar exatamente, está deixando ver como está se resolvendo essa situação no governo federal, para a gente ir atrás de fazer convênio, exatamente para a gente não precisar mais que o servidor precise passar por esse problema. Inclusive é interessante deixar que o servidor hoje que vai fazer são os aposentados e pensionistas do Executivo e do Tribunal de Contas. E, claro, os militares da reserva, reformado e os respectivos
pensionistas desses aposentados ou dos servidores, tá? Falecidos. Então são esses aí que vão fazer. O do Poder Judiciário, do Ministério Público e do Legislativo, ainda não. Estamos a depender de um convênio com eles para a gente fazer a tratativa, tá? Então é isso. Quem também recebe pensão alimentícia, não faz esse problema. Qualquer dúvida, eu vou deixar aqui no ar para você colocar depois o telefone de dúvida, informar. Mas olha, a gente está tentando buscar várias formas para diminuir essa ida ao servidor a sede. Nós estamos pensando em criar também, ou através do WhatsApp, perguntas e respostas, aquelas inteligências artificiais. Claro que se o servidor depois entender que não houve a resposta suficiente, ele clica no link e vai ser encaminhado para uma tela onde vai ser atendido via tela, via vídeo, por um atendente, uma pessoa treinada para tirar a dúvida, para ir a tudo. Nós vamos começar esse projeto ainda esse ano, para a gente testar isso, para ficar mais fácil. Às vezes você tem servidor que vem do interior. Pode falar, por exemplo, custo. O servidor, bora lá, em Corrente, no extremo sul. Ele pode tirar dúvida via internet de lá. De lá. Você nem sai de casa. Você vem de Corrente, tem um custo de passagem, custo de hospedagem, custo de transporte, de retorno. É interessante entender também que a Previdência é social. Ela tem que olhar para essa situação social do servidor. O nome está dizendo, exato. Social, né? Então, nós vamos criar essa ferramenta que nós apostamos muito que ela vai conseguir diminuir esse problema do servidor ir até lá para resolver. Tá? E quem não entende tecnologia, procure alguma pessoa que entenda isso. Por exemplo, minha mãe sabe de tecnologia, ela aniversaria em fevereiro, então ela tem fevereiro, março, abril para poder fazer. Em maio, ela suspende. Então ela sabe, mas sempre ela pede, Marco, vem aqui para fazer, ela faz, eu fico ali de lado olhando, termina, tudo bem, entendeu? Ela vem fazendo a prova de vida sempre. E o futuro é esse. Dando certo o que o governo federal está fazendo, nós vamos essas medidas novas aí. Vai ficar outra coisa que a gente vai também tentar revolucionar, é que o segurado vai poder dar entrada no pedido de aposentadoria e pensão via celular ou via computador. Sem precisar ir. Sem precisar ir. Nós estamos trabalhando todas as ferramentas para facilitar a vida do servidor nesse caso. Tem muita coisa para a gente fazer. Nosso tempo avançou muito, porque são muitas dúvidas. Quando eu disse para você que está em casa que o assunto é importante, é porque é muito importante. Mas vamos rapidamente para o histórico. Até 2015 era um rombo gigantesco. Sim. Vamos falar aí de 2015, que era em torno de R$1 bilhão por ano. Era o rombo da Previdência no estado do Piauí. Só que, antes da criação da Piauí Prev, dessa separação, você tinha tudo junto. Aposentados pensionistas, e a PEP Saúde, planta, era um bolo só. E isso dificultava a administração do fundo. O que é que ia para aposentados pensionistas, o que é que era gasto com consulta, exames, o que é que era gasto com internação. E aí, 2015, começou com essa mudança, presidente. Na verdade, a gente retroage um pouco mais. Essa mudança começou no primeiro governo do hoje ministro Wellington Dias, 2004. Antes disso, você ter ideia, Douglas, quem tiver a curiosidade atrás da lei 4.051 de 1986, que era a antiga lei que tratava dos benefícios, o benefício aposentadoria e pensão, ele não era pago com arrecadação de 8%. Ele era dos cofres. Quem assumia era o orçamento, não tinha contribuição para a aposentadoria dos servidores, não. Nenhuma. Essa contribuição de 8%, ela ia, porque funcionava ainda no IAPEP, uma assistência social, saúde e previdência. Na verdade, esse 8% era para pensão, era para auxílio nupcialidade, casava o servidor, ganhava um quanto. Era auxílio natalidade, o servidor tinha um filho, tinha um quanto. Auxílio funeral, o servidor morria, tinha um quanto a receber. Pecúlio, o servidor morria e recebia o valor da sua remuneração. Tudo vindo desse fundo. Tudo vinculado. Na verdade, não tinha nem fundo, isso era misturado com o recurso do Estado. Isso. E aí você teve construções de casas financiadas com recursos disso. Você teve a própria colônia de férias do IAPEP, uma série de outras atividades. Presidente, o controle era zero. Era zero. Então, veja, cada poder tinha a sua previdência. Então, o judiciário arrecadava e ele mesmo cuidava. O Ministério Público arrecadava e ele mesmo cuidava. O Legislativo arrecadava e mesmo cuidava. Quando chegamos em 2004, nós criamos o Fundo de Previdência e daí em diante nós dissemos o seguinte, daqui em diante, todo recurso de contribuição passa a ser depositado em um fundo com conta própria destacada do Tesouro.
Foi daí que nós começamos, por incrível que pareça... Esse foi o primeiro passo. Foi o primeiro passo. Nós começamos a ter, nessa época, quanto era o déficit da Previdência. Nem isso nós sabíamos. Então, era em torno de 35 milhões mês naquela época, certo? Mês 35 já. milhões mês ainda, isso. Então, já havia um déficit grande. E aí, outras categorias que não contribuíam, passaram a contribuir, né, que não havia contribuição, e passaram a contribuir realmente, e nós começamos essa organização daí. Então, foi um crescimento de 2004 até agora. Só que ainda havia, aí nós destacamos o recurso da saúde e da Previdência, ficou separado, uma conta distinta da outra. Mas havia gestão. Essa gestão, que acontece? Você tem em torno no IAPEP, não sei hoje, mas na época nós tínhamos em torno de, somando planta e fazendo a interseção das pessoas que têm os dois planos, em torno de 350 mil vidas, ou 1.000 pessoas que vão desde recém-nascidos a pessoas já de 100 anos, entendeu? Dentro desse plano. Então você tem, o gestor que ficava à frente do IAPEP, ele ficava praticamente voltado à saúde, e não à Previdência. A Previdência acabou sendo ali um local esquecido dentro do IAPEP, né? Quer dizer, apesar das dificuldades, saúde foi andando. Foi andando, perfeito. E a Previdência foi deixando de lado e o rombo crescendo. Exatamente. Então, quando nós fomos na terceira gestão do governador Wellington Dias, apesar de criar o fundo, da gente organizar, tentar crescer, mas foi um crescimento também do próprio governo federal, em termos de fiscalização, de organização dos regimes próprios de Previdência. O governador, quando fui convidado, eu disse, olha, eu não tenho interesse em ficar no IAPEP, porque saúde não sou profissional nessa área. Aí eu digo, por que o senhor não separa? Isso já era desde os relatórios que a gente estuda Previdência, tem um relatório chamado de Beveridge, desculpa o inglês, que pode estar errado, mas esse relatório, em 1930, já dizia que os recursos à gestão saúde e Previdência não deveriam estar juntos. Você vê em 1930. Eu já senti essa noção. Isso, eu já tinha essa noção. E eu disse, governador, por que o senhor não separa? Deixa a autarquia lá, o IAPEP, com o plano de saúde, o planta e o IASP, e vamos criar aqui a Previdência, um setor de Previdência para ter foco, ter trabalho, ter pessoa voltada para esse problema. E aí o governador topou e nós fizemos a divisão e conseguimos dar o foco necessário, as mudanças, está aí a Previdência Complementar, o Piauí foi um dos primeiros da Previdência Complementar, hoje o Piauí foi o primeiro estado em 2016 a ter todos os processos de aposentadoria em pensão virtuais, Douglas, todos. Você vê, o senhor falou 2004, isso, né, 2003, 2004, o déficit já era, quando 35. Houve a separação, 35 milhões. Sim. Mas é de 2015, quer dizer, houve esse crescimento e tal. Porque, naturalmente, quando a gente olha, eu já expliquei isso aqui, mas quando a gente olha a pirâmide etária do Brasil, sim, se há hoje um envelhecimento da população. Então, tem mais gente se aposentando, mais gente. E aí, em 2015, chegou 1 bilhão. 1 bilhão. 1 bilhão de reais por ano. Quando a gente fala de 1 bilhão, isso quer dizer que o Estado do Piauí, os cofres públicos do Piauí, tinham que anualmente tirar 1 bilhão para pagar, complementar o pagamento. E retirava da educação, de infraestrutura. Para você só ter uma ideia, nós chegamos a uma época, né, dessa mensal, do déficit mensal, nós tínhamos aqui a saída da duplicação para o norte e a duplicação para o sul do estado. Cada um custava em torno de 150 milhões aqui e 150 milhões lá para finalizar. Com um mês de déficit, a gente terminava as duas do IAPEP. Se esse recurso nós não tivéssemos déficit, já daria para terminar as duas. Agora, presidente, 2015, nós estamos em 2023. Esse déficit com esse trabalho foi caindo, foi diminuindo, hoje está em 400 milhões. Média de 380 a 400 milhões. E a gente espera que com o novo governo aí, do Rafael, a gente consiga diminuir mais. Nós estamos preparando uma auditoria na Folha. Tá, é um dos aspectos, já está encaminhando o processo de licitação para trabalhar uma auditoria na Folha, porque o problema não é na concessão, porque a concessão eu tenho análise nossa, depois nós temos uma análise do TCE, através da diretoria do Dr. Alex Sertão, competentíssimo com o setor, depois da análise do Dr. Alex do TCE, vai para o Ministério Público de Contas, que analisa também a aposentadoria ou a pensão, e depois o conselheiro analisa. Quer dizer, aí é análise mesmo. É uma análise criteriosa. Agora, o problema é da concessão como está sendo pago hoje. Será que acompanhou essa aposentadoria corretamente? Ela está recebendo igual, ou está recebendo a menos ou a mais? Então, isso a gente precisa também fazer essa auditoria. E esse olhar é importante porque não é um olhar só para saber se ganha mais, é se está ganhando menos, está sendo. Exatamente, se está tendo, né, para a gente ter uma ideia realmente real e justa do pagamento. Qual é, presidente, a previsão
não vou nem dizer zerar, mas deixar aí realmente no nível quase que equalizado. Como tem uma projeção, porque aí a gente sai de 1 bilhão para 400 milhões de 2015 para 2023. Isso. Né? Novas medidas vão ser tomadas, o senhor anunciou aqui. Tem alguma previsão para... Olha, a expectativa atuarial, que é uma estatística que faz, seria em 2034, 35, que a gente sobe e começa a descer, há uma queda. A estabilidade vai ser em 2060, 50. Olha só. É um trabalho longo. Mas isso, veja bem, isso vai depender também de algumas medidas. Na minha opinião, precisa haver uma força entre outros estados, aí nós vamos levar para o CONAPREV, né? Eu, por enquanto, estou presidente em exercício, né? Que ainda é o Ricardo aqui. Então, a gente precisa levar, e o presidente Ricardo também tem essa mesma ideia, da gente levar a ideia de nós forçarmos a trazer novos ativos. De que forma? E aí eu tenho que ser tem que ser o governo federal participar. Sempre é uma discussão na questão da lei de legalização dos jogos de azar. Eu acho que é preciso a gente quebrar esse tabu. Os jogos de azar existem. Se você quiser agora sair daqui, entrar no meu celular, eu consigo apostar para fora. Mas jogos, jogando aí numa boa, não tem problema. Não tem problema. Quer dizer, eu pego o celular, tem jogos de aposta de futebol, quem faz isso, você pode apostar quantos escanteios vão ter, quantos cartão vermelho, quantos... E taxação zero. Taxação zero. Nós estamos perdendo receita. Então, houve uma pesquisa, uma matéria, num jornal de grande circulação nacional, no ano 2018, março de 2018, fizeram um estatístico, um planejamento, que isso ia gerar, no primeiro ano, 20 bilhões de reais de receita para a União. 20 bi. Se eu conseguir trazer isso para que a gente possa diminuir o déficit da Previdência dos estados e municípios, nós vamos zerar essa conta. Mas você está falando de jogos de azar só eletrônicos ou também... Qualquer jogo de azar. Todos e qualquer jogo de azar. Bingo, que seja, regulamentar. Hoje nós temos ferramenta para fiscalização. Você regulamenta, pode fiscalizar, se está dentro da lei. Nós temos eletronicamente capacidade de fiscalizar esses jogos. Tem capacidade de fiscalizar. O Brasil tem aí esse prazo que o senhor falou aí diminui muito. Diminui, né? Porque, veja bem, nós temos que entender o seguinte, nós estamos em transição. A gente está num regime aqui que está em transição para o regime de previdência complementar. Tá? Eu preciso, digamos assim, financiar essa transição do regime próprio para o regime de previdência complementar. E é nesse ponto que pode o governo federal entrar e dizer, Estado, tu fez teu dever de casa, então tu fez a tua previdência complementar, como é que está teu equacionamento de déficit, eu vou te cobrar. E aí o que acontece? Então nós vamos enviar para você um recurso para essa transição, porque é fácil calcular a data de início e a data que vai findar, vai transferir todos os servidores. E detalhe, por que eu digo transferir para a Previdência? Porque o recurso da Previdência, e aí eu não quero desmerecer os outros fundos nem nada, mas ele só tem uma forma de pagamento, benefício previdenciário. Eu não posso retirar para fazer outra coisa, como a exceção de pagar benefício previdenciário. Então a fiscalização é fácil. É fácil. É difícil você, por exemplo, botar em outro fundo, que você tem várias licitações, dificulta mais a fiscalização. Mas nesse caso é só... Nesse caso é pagamento de Agora é bom deixar claro, diminuiu, mas ainda são 400, 380, 400 milhões por mês. É muito dinheiro. Por ano, aliás. Por ano. Você imagina o que seria aí, 400, vamos arredondar para 400 milhões por ano, o que seriam 400 milhões para investir em saúde, em educação, em outras áreas. Muito recurso. Presidente, obrigado pela participação e o senhor está convidado para voltar para a gente ir atualizando esses pacotes, essas medidas, essas ações, porque a gente também, como imprensa, tem essa função, como o senhor acabou de destacar, de colocar a Previdência na pauta. Eu acho que é importante, inclusive, a gente tentar, de repente, Douglas, até abrir um espaço maior para a gente trazer outros atores, para a gente fazer um debate. Fazer um debate, uma discussão, exatamente. Nós vamos, inclusive, ver depois um horário maior com outros participantes, com o doutor Marcos, fazer na FM o dia também, para a gente ir popularizando essa discussão, porque realmente é importante. O Renato está aqui, o James, meu primo, todo mundo aqui vai chegar um momento que vai solicitar aposentadoria. E aí, na hora que eu só me preocupo quando eu for me aposentar. Não, tem que preocupar hoje. Hoje é que a gente tem que se preocupar com a Previdência. Então, é um assunto que... Os tempos vão mudando, antigamente não tinha isso, os tempos vão mudando e as preocupações também. Obrigado, boa sorte. Eu que agradeço aqui sempre a sua boa amizade e as nossas boas conversas, viu?